A Primeira Guerra Mundial trouxe oportunidades para o Brasil. O Brasil ganhou muito dinheiro exportando matéria-prima para a guerra, principalmente café, açúcar e sabão. A primeira fortuna da família Matarazzo foi exportando sabão para a Itália durante a guerra. Entretanto, aqui no Brasil também trouxe oportunidades, porque é o seguinte, o Brasil era um país que exportava matéria-prima e importava produtos industriais. E agora não podia fazê-lo porque o Brasil importava principalmente da Inglaterra. Inglaterra, França e Alemanha estavam produzindo para o esforço de guerra, não tinham mais o que exportar. E o Brasil não tinha quem lhes fornecesse, nem sequer quem lhe financiasse. Então surgiu aquilo que o Caio Prado Júnior chama de indústria de substituição de importações. Passa-se a produzir aqui, como é que eu posso dizer, de baixa qualidade, produtos, mas que eram o que se tinha naquele tempo. E aí isso cria um pequeno parque industrial, e São Paulo é o centro disso. E aparece então o movimento operário brasileiro. Na sua maioria, originalmente pelo menos, influenciados pelos anarquistas que fizeram muito sucesso aqui no Brasil. Os seguidores de Bakunin, Kropotkin, havia muitos italianos aqui, muitos espanhóis, que tinham, nesses dois países, Itália e Espanha, o anarquismo tinha uma força muito grande na classe proletária, o proletariado. Muito bem. Então começam as primeiras greves. A primeira greve aqui aconteceu em São Paulo em 1917. A greve começou no Cotonifício Crespi, no Brás, ali. Operários reclamando por aumento de salário e o patrão chamou a polícia chegou, como sempre, muito preparada, bala. Matou um operário chamado Martinez, José Martinez, espanhol, que deixou viúva e um monte de filhos órfãos. Aí aquilo comoveu o movimento operário e até as donas de casa da burguesia paulistana. Então houve uma vaquinha para comprar um caixão, que nem dinheiro para cova, quer dizer, não tinha nada. E aí aquele movimento que era apenas no Cotonifício Crespi, se espalhou por toda São Paulo, atingiu os cafezais, chegando até Campinas, não sei por onde. Ali foi a primeira greve, de fato organizada. E depois tivemos as greves do Rio de Janeiro, de São Paulo de novo em 19, no Rio de 19 também, em Porto Alegre, não sei o que, Salvador, blá blá blá. O importante é saber se é o seguinte, o movimento operário no Brasil, naquele tempo, não tinha uma coisa homogênea. As lideranças eram sempre aquela disputa. Originalmente eram os anarquistas, depois os socialistas, aí depois os comunistas. Comunistas e socialistas, porque em 1922 surge o Partido Comunista, influenciado pela Revolução Russa aqui de 1917. Então tivemos aí essa disputa, de quem controlava o negócio. Outra coisa importante que se deve comentar aqui é a questão da situação dos negros. Nós já falamos da revolta da Chibata, já vimos como é que os negros eram tratados dentro da Marinha brasileira. Mas o período pós-imediato à independência, à abolição da escravidão, e logo depois vem a República, nós temos uma população de negros que foram libertos da escravidão, mas continuaram presos na miséria. Livre do açoite da senzala e preso na miséria da favela, já dizíamos, samba antigo. Mas os negros começaram a reagir. Para começo de conversa, tudo que era ligado à cultura negra era como se você quisesse apagar e jogar para lá, como se não tivesse acontecido, então era proibido. Capoeiragem, a capoeira chamada assim, capoeiragem, o cara era preso, entendeu? Os terreiros de candomblé eram destruídos,
entendeu? Era para mostrar ao negro que o lugar dele era o chão, ou até abaixo do chão. Né? Tristemente, esse era o pensamento do Brasil daquele tempo. Mas os negros reagiram. Você tem, por exemplo, eu estou vendo aqui o livro do professor Florival Cáceres, versão para computador, enfim. Os jornais que os negros criaram naquele tempo, eu vou procurar aqui as imagens. O Clarim da Alvorada, A Voz da Raça, Tribuna Negra, A Liberdade, O Tição, Sentinela dos Negros, enfim. Havia muitos, em São Paulo havia muitos, né? No Rio de Janeiro também. O que é que esses jornais? Esses jornais traziam informações, poemas, uma tentativa de criar uma sociedade negra. E aí havia também, esses jornais eram mantidos pelos anúncios e por beneméritos, pessoas brancas, inclusive, que, para tirar o peso da consciência, né, davam ajuda, enfim. E, repito, os negros continuavam sendo muito mal vistos, mas eles já começavam a se organizar. Inclusive havia grupos de negros através das chamadas sociedades, né? Você encontra o nome de uma delas aqui, da Sociedade dos Irmãos Negros. Tinha uma irmandade. Eles se associavam para alfabetizar as crianças negras, para alfabetizar os negros adultos. Eles começaram a perceber que a única saída que ainda lhes restava era a educação. Mas eu repito, toda a cultura negra, desde o candomblé, o sincretismo religioso, os atabaques, a música e até a capoeira eram perseguidos pela polícia e pelo Estado, né? Porque a lei era contra isso e os negros... É como se você quisesse apagar a memória dos negros, a cultura negra no Brasil, que é uma coisa impossível porque ela está na base da cultura brasileira. Cultura ressignificada, afro-brasileira, cultura brasileira, enfim, né? É isso aí.